Povo Maranata de Deus, graça e paz. 7 são as instruções de Deus hoje para o povo Maranata, por meu intermédio, Ricardo Luiz, 2197 115 1908. Compartilhem, porque procuro não trazer nada de mim mesmo, mas sim da parte do Senhor, com textos bíblicos, capítulos bíblicos, versículos bíblicos, falas proféticas, instruções proféticas. Compartilhem. Se falar no teu coração, vai falar no coração dos homens, a qual você compartilhar. E assim, você está fazendo a obra de Deus, com a mão no arado. Primeira instrução se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje, aquilo que mais me dá esperança é a bendita esperança, a redenção, o arrebatamento da igreja. Então, quero trazer à memória tudo acerca disso. É nessa verdade que começo a falar com vocês hoje. Trazer à memória, te fazer lembrar tudo que Deus tem nos falado nesses últimos 3 anos, acerca da bendita esperança. O profeta Jeremias, que escreveu esse versículo, foi um homem extremamente usado por Deus. Jeremias foi chamado de o profeta chorão, pois muitas vezes profetizou em desfavor de Israel, por causa de seus desvios. E se afligia, porque desejava que Deus poupasse seu povo. Hoje, nós temos sido Jeremias dos tempos modernos. E temos profetizado em desfavor ao povo rebelde. E temos se afligido. Estamos sendo também afligidos, a fim de que Deus poupe seu povo da ira, do juízo que está por vir, logo após o arrebatamento da igreja. Voltando a Jeremias, o profeta chorão, logo me remeto a pensar que o fato de estarmos firmes e corretos diante do Senhor não nos poupará de sofrer ou de derramarmos algumas lágrimas. Nas últimas semanas, refleti sobre um fato que muitos tomaram conhecimento: o falecimento de vários cristãos. Muitos cristãos, inclusive jovens, por meio de acidentes, estupros, violência gratuita. Enfim, o povo de Deus tem observado isso acontecer de forma gradativa em nossos dias. Temos orado, clamado a Deus, mas aprove ao Pai colher essas rosas para o seu jardim. Eu me lembro que muitos tempos atrás, quando morreu o filho da cantora Isla, o povo se mobilizou de uma forma muito grande em oração para que ele não viesse a falecer. Estava acamado. A Isla orava, todos clamavam. Mas aprove o Senhor colher aquele jovem rapaz para o seu jardim. Quando soube que isso acontecera, eu chorei. Fiquei pensando, por que Deus havia feito aquilo? Pois foram tantas orações, súplicas, clamores. Lembrei que por diversas vezes chorei diante de Deus, ouvindo a Isla ministrar. Parecia que ela cantava as minhas orações. E naquele momento ela chorava e estava sofrendo. Comecei a imaginar o que estaria passando pela cabeça daquela mulher.
e de seu esposo, e orei ao Senhor para que os confortasse, os consolasse. Eu me lembro que, passado alguns dias, acompanhando a Isla pelas redes sociais, eu tinha visto como essa mulher exala Cristo e mostra a Deus o quão forte ela se mostrou diante do cenário triste, trágico que aconteceu na sua família. Pois até em meio a uma situação tão dolorosa, muitas almas têm sido ministradas através das palavras dela. Porém, contudo, todavia, hoje, essa mulher deveria estar em mente, trazer em mente, em sua memória, aquilo que deveria lhe trazer em lembrança a esperança. Davi, quando perdeu seu filho, disse: ele está reservado na glória, me aguardando, e um dia estarei com ele por toda a eternidade. Essa deveria ser a bendita esperança de Isla hoje. Deveria estar na memória hoje, diante do cenário da redenção, que está chegando o momento dela estar com seu filho. E ela deveria propagar a redenção, o arrebatamento da igreja, aonde ela está a um passo de ver seu filho e estar com ele por toda a eternidade. Ela deveria estar aproveitando esse cenário que se deu na vida dela, aproveitando que multidões a seguem nas redes sociais, e deveria agora estar trazendo em memória aquilo que possa lhe dar esperança, e trazendo para todos, em vídeos, em áudios, em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, em WhatsApp. Eu trago em memória aquilo que pode me dar esperança. Que um dia estarei com meu filho por toda a eternidade, e esse dia é agora, por hora. Deveria estar orando, clamando, suplicando, pedindo, jejuando, madrugando com Deus, pedindo evidências do quão perto ela está de se encontrar com seu filho e viver com ele eternamente. Por isso, quero te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. As pessoas olhando para o teu quadro hoje, muitas vezes prostrado num leito, com dores nas pernas, dores lombares, artrose, artrite, dores no rins, no intestino, dores no pâncreas, no fígado, dores de cabeça, enxaqueca. As pessoas podem olhar para o teu quadro clínico e menear a cabeça. Podem olhar para o teu quadro financeiro, desempregado, sem dinheiro, dependendo da graça de Deus, a todo instante, para comer, para beber. As pessoas podem olhar para a tua vida envolta a problemas judiciais, muitos encarcerados, outros não vendo saída para seu ganho na causa de justiça trabalhista, INSS, aposentadoria, pensão. Muitos podem olhar para você e ver seu casamento destruído, a mulher foi embora, o esposo foi embora, ou vivem em conflito, brigas, contendas, calão, gritos,
intolerância, impaciência. Um na trevas, outro na luz. Um vai para a igreja, outro fica em casa ou nos bares. As pessoas podem olhar para você e ver você envolvido em conflitos, em várias opressões, depressões. Como você consegue continuar de pé? Eis a resposta. Nós temos Jesus Cristo. Ele é o dono da paz. Ele nos dá o shalom que precisamos. Isso faz com que eu ainda continue chorando e clamando até cansar. Mas eu tenho certeza de que vai passar. E alguma coisa Deus vai me ensinar com tudo isso. Quem pode compreender os desígnios desse Deus, cujos pensamentos e intenções são impenetráveis, são insondáveis, são inescrutáveis. Se eu pudesse entender tudo sobre Ele, eu seria seu Deus, e não Ele, o meu. E temos aprendido muitas coisas. Eu aprendi que o meu sofrimento, a minha dor, a minha lágrima, o meu esmagamento, a minha prensagem é um castigo de Deus, como foi para Cristo, para pagar pelos pecados daqueles que a gente quer salvar, daqueles que nós, juntamente com Jesus, ainda quer salvar. Estás pagando pelo pecado deles. Estamos sendo crucificados com Cristo pelo pecado deles. Estamos dando continuidade às aflições de Cristo pelos pecados deles. Então temos que ter acesso a eles, irmos a eles como Jesus foi e anunciar: eu sou o teu Cristo. Jesus habita em mim. Tenho a mente dele, a fala dele, o cheiro dele, as instruções dele para a tua vida. Façam parte do seu corpo, como Cristo na terra. O que é Cristo? Ungido. Eu sou o ungido de Deus na terra, cuja qual a mente, a cabeça, é Jesus. Jesus é o Cristo e o cabeça. Nós somos o Cristo, o corpo. Mas pensamos como Ele pensamos e falamos como Ele falamos. E somos crucificados como Ele foi. Para te alcançar. Quero te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Esse mesmo Senhor tem nos falado há 3 anos. E se em 3 anos a figueira não der fruto, será cortada. 3 anos foi o seu ministério. A Bíblia fala que ele era quase da idade de 30 anos. Estudos mais profundos dizem que ele tinha 28 anos. De 28 a 31 anos, são 3 anos de ministério. Eu acredito que nesses últimos 3 anos, o nosso ministério tem sido assemelhado a de Jesus Cristo, porque aprove o Senhor nos moer, nos esmagar, nos prensar no Getsemane moderno, para nos assemelhar a Ele, para literalmente carregarmos uma cruz pesada e ser crucificado com Ele, para
literalmente, o corpo todo, completo, cabeça e corpo, pagar pelos pecados daqueles a quem a gente quer salvar. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Usa as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, celular. Ele me ama. Haja o que houver, eu sei que Ele me ama. Se eu choro, Ele me ama. Se eu sorrio, Ele me ama. Ele não precisa explicar, só precisa me amar e me consolar e me instruir, a te instruir. Que sofremos porque estamos crucificados com Ele e se desgastamos porque estamos fazendo o id dele. Quem vos fala nessa primeira mensagem de 7 que tem, nessa primeira instrução de 7 que tem, Ricardo Luiz. Povo Maranata. Esse é o segundo áudio de instrução que eu tenho para trazer para vocês, irmãos. Confesso que tive uma certa dificuldade, estou tendo, para fazer os 7, a qual o Senhor me entregou. O povo está comendo, bebendo, casando, se dando esse casamento aqui nesse final de semana. Um som muito alto, um frenesi muito alto. O povo está frenético, bebendo, comendo, namorando, botando música alta. Só Jesus na causa. Mas vamos tentar fazer essa segunda instrução, que, diga-se de passagem, acaba sendo, entre aspas, uma continuação da primeira instrução, que é a necessidade de nós trazermos em memória aquilo que nos traz esperança. E eu estava meditando bem, em tudo que a palavra de Deus nos disse no primeiro áudio, em toda a instrução que Deus nos trouxe no primeiro áudio, Então percebi que não é à toa que está escrito: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pois quando penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Conforme Paulo registrou em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. E também ainda vejo que somos um filho de Deus semelhante a Jesus, que não somos brindados de chorar. Jesus chorou e nós haveríamos de chorar também. Não somos brindados de sofrer. Jesus sofreu e nós viríamos sofrer também. Não somos brindados de ter uma cruz para carregar. Jesus carregou a sua, nós estamos carregando a nossa. Não somos brindados de ter profundas dores de cabeça com o cotidiano do dia a dia. Jesus teve a dele com a coroa de espinho, nós estamos tendo a nossa também na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e conflitante. Não somos brindados de sermos apunhalados pelas costas. Jesus foi com os flagelos dos romanos, nós também somos. Quantos nos frustram, quantos nos abandonam, quantos nos traem. Não somos brindados de ser prensado, de ser um de quem a prensa vem, como veio sobre Jesus no Getsêmani. De Jesus fez transpor gota de sangue, de nós faz transpor a azeite, unção e óleo fixador do bom perfume de Cristo. Não somos brindados como ele não foi,
Por quê? Porque somos corpo dele. Somos corpo do Cristo, cuja qual cabeça é Jesus. Somos corpo ungido para dar continuidade às aflições de Jesus, por meio desse corpo ungido. A palavra de Deus é repleta de homens, como o próprio Jeremias, que se afligiam, que sentiram tristeza, foram atribulados, mas não ficaram angustiados. Foram perplexos, mas não ficaram desanimados. Foram perseguidos, mas não ficaram desamparados. Foram abatidos, mas não foram destruídos. A gente vê várias causas assim. Elias foi um deles, que ficou perplexo depois de ter feito os 450 profetas de Baal sucumbir ao fogo do céu. Ele ficou perplexo, mas Jezabel ainda assim querer matá-lo. Ele foi perseguido, desanimado, mas não ficou desamparado. Foi alimentado, foi nutrido pelo enviado do Senhor, o corvo, e animou as suas forças. Foi animado, foi nutrido pelo anjo do Senhor, que lhe amparou. Estava abatido, mas não estava destruído. Porém, em tudo, deixaram que a luz resplandecesse através de suas vidas, sabendo que a excelência do poder era de Deus. Eram apenas instrumentos do Pai em todo o tempo, que a vida deles cumpria um propósito maior. Deus tinha um desejo de cumprir nesses e em nós também um propósito maior. Corintos, alegre-se na tua tristeza. A tua tribulação é para trocar pela redenção. Troque a sua angústia pelo seu anseio, a sua perplexidade pela animosidade, a sua perseguição pelo amparo da consolação, o seu abatimento pelo seu sentimento de vitória. Deixe que a luz de Jesus resplandeça através da sua vida e tenha ciência que a excelência do poder de Deus é que opera em você, para que quando oremos, Deus ouça, para que quando louvemos, Deus receba, para que quando preguemos, Deus faça discípulo. Quando compreendemos que a dor não define quem somos, podemos enxergar além. Jeremias disse que iria trazer à memória aquilo que podia lhe trazer esperança. Eu, porém, vos digo, traga à tua memória aquilo que lhe traz esperança, traga à tua memória os sonhos proféticos que Deus te deu sobre o quão perto está o arrebatamento, as visões proféticas que Deus te deu, dizendo o quão perto está o arrebatamento, a fala no pé do ouvido que Deus te deu, falando o quão perto está o arrebatamento, os arrebatamentos de espírito e de sentido que Deus o fez para lhe demonstrar o quão perto está o arrebatamento. Traga-lhe à memória aquilo que te dá esperança. Ó bendita esperança! Traga à tua memória as mensagens proféticas que eu, Ricardo Luiz, trouxe para vocês já há 3 anos.
Traga à memória aquilo que em 3 anos Deus trouxe para vocês como resposta, como solicitude, como virtude, como unção, como poder, como luz, por meu intermédio, lhe dizendo, é só mais um pouquinho. Eu quero que vocês compreendam de forma bastante poderosa que muitas das vezes não fazemos isso. Não trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Em meio às batalhas diárias, aos gigantes que vêm nos afrontar, em meio aos diversos momentos de adversidade, esquecemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esquecemos do tamanho do nosso Deus e focamos no problema. O pior problema é focar no problema e não naquilo que lhe traz a esperança. O problema virá literalmente. A meta diária deve ser: filhinhos, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos esquecer quais são as nossas armas poderosas. Não podemos esquecer quais são a nossa meta, nosso foco, nosso objetivo em estar se relacionando com Jesus. O povo cristão se esquece facilmente daquilo que o Senhor já fez por nós. O povo cristão se esquece facilmente daquilo que o Senhor Jesus já falou para nós. Hoje eu postei um vídeo onde Deus deixou bem claro para essa mulher do vídeo que Ele salvaria seus entes queridos, seus filhos, sua mãe. Estava vindo arrebatar, estava trazendo um redemoinho. Quantos de vocês já esqueceram que Deus falou que vai salvar os teus entes queridos, teus filhos, teus pais, teus irmãos? Quantos? Quantos já esqueceram disso e vivem preocupado? Porque você foca no problema. Você foca ele na prostituição. Você foca nele nas drogas. Você foca nele no tabagismo. Você foca nele no alcoolismo. Você foca nele no adultério. Você foca nele, ou nela, né? No pecado. E esquece de focar naquilo que lhe traz esperança, na voz de Deus, na resposta de Deus, na palavra de Deus. E aí fica: será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus se esqueceu de mim? Como não bastasse dizer isso, muitos de vocês ainda levam o problema para quem não pode fazer nada para você, para quem não pode resolver nada. E assim, além do problema número 1, se cria o problema número 2. Pois você terá a sua vida na boca e ouvidos de quem não pode resolver o que se passa contigo, e o que você deseja, e o que você quer, e sobre a tua fé. Hoje eu quero te encorajar a lembrar de tudo que Jesus já fez por você. Hoje eu quero te encorajar a lembrar de tudo que Jesus já falou por você. Eu quero te encorajar a se lembrar de todos os sonhos que Deus já te deu, de todas as visões que você já recebeu, lhe deixando bem claro o quanto você é salvo junto com a sua casa, lhe deixando bem claro o quanto é importante você sofrer, padecer por amor a Jesus Cristo e por amor às almas que você quer ganhar ainda para Jesus enquanto Ele não voltar. Lembre-se de quantas vezes o Senhor te vestiu, te alimentou, te abençoou, te deu amor, protegeu, consolo. Lembre-se daquela prova que você venceu, das pequenas vitórias, das grandes também. Não existe a desculpa que Deus nunca fez nada por você.
Se hoje você está me ouvindo, a mim, Ricardo Luiz, você tem motivos para agradecer e se lembrar que você acordou hoje, ainda com seu nome escrito no livro da vida, juntamente com todos os seus familiares. Quem vos fala, nesse segundo áudio, nessa segunda instrução, Ricardo Luiz. Povo Maranata, nessa terceira instrução que eu tenho para vos trazer, eu chego a ficar até chocado com o que Deus me deu. Em pleno século XXI, véspera de 2020, ainda tem um monte de cristão que se deixa ser frechado pela seta do inimigo e deixa entrar uma certa dúvida no coração se Deus realmente existe, se Jesus realmente existe, se o Espírito Santo realmente existe, se o diabo realmente existe, se o céu realmente existe, se o inferno realmente existe. Será que é tudo fábula? Será que o homem não é engenhoso demais? Engenhoso demais para criar uma fábula tal que chega a ser hipnótica ao ponto de uma sabedoria humana para traçar uma literatura tão eficaz que é capaz de mexer com o psique, com o intelecto da humanidade? Será que tudo isso não é invencionismo humano? Quando Deus me mostrou isso, eu choquei. Mas Deus me deu uma instrução, hein? A mim, Ricardo Luiz, fico feliz por ter recebido ela. Em primeiro lugar, para os céticos e para aqueles cristãos, ou rotulados cristãos, que deixou o ceticismo de alguma forma manchar, ainda que com uma gota, as vestes nupciais dos que têm fé em Deus. Em primeiro lugar, já parou para perceber que a humanidade não tem o poder de sonhar tudo que gostaria de sonhar? Já parou para imaginar que há um controle de um ser superior quanto a isso? Alguém já dizia, basta deitar que sonha. Mas Deus diz, tem o controle sobre o sonho do homem. Por exemplo, nunca sonharão vendo ao Pai face a face. Face a face, vendo o Pai. Ainda que fantasie na sua mente um homem todo de branco, de barba branca, com um semblante que os homens costumam imaginar acerca do Deus Pai. Nunca ninguém sonhou, nem sonhará com isso. Está lá no trono da glória, de frente a Ele, contemplando Ele, falando com Ele, abraçando Ele, beijando Ele, sentando ao lado dEle. No máximo que você pode sonhar, no máximo. Isso a gente já viu. Algumas maranatas já tiveram essa possibilidade. É de saber que no sonho estava a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas à distância. À distância. Até aí, Deus permite, para mexer com a sua imaginação. Como foi o caso do irmão Fábio, do canal Arrebatamento Vai Acontecer, o esposo da Daiane Marques, um canal no YouTube também. E tantos outros mais à distância, mas de perto, face a face, assim como ele é, o veremos, o Deus Todo-Poderoso, que é real, palpável, tangível, não permite. Assim como nunca vai permitir
que alguém tenha um sonho vendo Satanás lá no céu, espancando o seu filho amado e querido Jesus Cristo, mas espancando mesmo, batendo, enforcando, demonstrando todo o seu ódio por Jesus. Nunca. Você nunca vai ver ninguém sonhando com isso. Deus não permite. Deus não permite com que você sonhe estando passeando há 2000 anos atrás com Jesus Cristo e os apóstolos e os discípulos passeando pela Belém, pela Betânia, por Nazaré, pela Judeia, Galileia, por Jerusalém, pela Via Crucis, pela Via Dolorosa. Você nunca vai sonhar estando ao pé da cruz, vendo Jesus sendo crucificado com Dimas e Gesta, os dois ladrões da cruz. Você nunca vai sonhar vendo a cena do véu se rasgando do alto a baixo, Jesus sendo perfurado pela lança, Jesus dentro do túmulo e ressuscitando. Como é que foi a intensidade de luz cósmica que intensificou sobre o seu corpo e o ressuscitou. Você nunca vai sonhar como é que a pedra rolou. Você nunca vai sonhar com Pedro negando Jesus 3 vezes e o galo cantando. Você nunca vai sonhar com Lázaro sendo morto e ressuscitado. Você nunca vai sonhar com esse cenário bíblico ao extremo. Alguém fala, de tanto pensar no assunto, sonha. Não está errado não, mas já parou para pensar que você pensa tanto no assunto bíblico, vive passando por ele em pensamento o tempo todo e tu não sonha? Você vive sonhando em sonhar, em estar no céu, passeando na Nova Jerusalém, ruas de ouro, chão de cristal, mansões celestiais, sua fauna, sua flora, seu mar de vidro, sua campina verde, a árvore da vida. Adão e Eva, já pensou? Você sonhar andando com Adão e Eva, e eles nu, Adão nu, Eva nua. Deus nunca vai permitir que vocês tenham esse sonho. Deus nunca vai permitir que você tenha tais sonhos. A mesma coisa os carnais. Como gostariam de sonhar, estar na cama com a Anitta, vê-la nua, com a Beyoncé, com as atrizes famosas. E alguns carnudinhos cristãos, de repente, está na cama com alguma cantora gospel famosa, nos seus sonhos, com nudez. Fernanda Brum, Lauriette, Rose Nascimento, sei lá. Mesma coisa as mulheres, sonhando com os Brad Pitts da vida, Michel Teló, sei lá, os caras aí. Ou então algum cantor gospel famoso, aí nu, na cama. Nunca, jamais. Deus tem limites sobre os seus sonhos. Isso prova que Deus, é real, palpável e tangível. Pode passar 24 horas pensando numa coisa. Não vai sonhar com essa coisa. Você pode passar o tempo todo pensando no futebol e sonhar com futebol. Você pode passar o tempo todo sonhando com novela e sonhar com a novela. Você pode passar o tempo todo sonhando com alguma coisa na mente secular e sonhar com as coisas secular que está na tua mente. Mas quando as coisas é de Deus,
Deus lhe impõe limite. E quando a coisa secular que iria pejorativizar muito, mas muito mesmo, muito ao extremo, Deus também não permitiria. Agora tem os carnudinhos, que são carnudos, o sexo, por exemplo. Então, às vezes, vem sonhos de cunhos sexuais com estranhos, ou talvez com uma outra pessoa que conheça, carne com carne. Talvez assim ainda haja uma possibilidade desse carnudinho sujo se sujar cada vez mais com a sua sujeira carnal. Mas ele não vai sonhar com personagens santas do Senhor, salvas do Senhor, ungidas do Senhor, na cama, com nudez. Nunca, jamais. Assim também como Deus dificilmente vai permitir com que algum carnudinho tenha satisfação diária no seu pecado sujo, de estar sonhando todo dia, toda hora, com personalidades importantes, que nem as pessoas fazem quando querem comprar a revista da Playboy, quer ver a nudez das famosas, ou dos famosos, tem disso, né? Deus jamais vai permitir essa projeção dos famosos na mente dos carnudos. Talvez com raríssima exceção isso ocorra para uma destruição em massa desses que acabam ficando presos a essa imagem suja dos seus sonhos carnais e se lameiam cada vez mais. Quando Deus permite isso acontecer é porque esses já estão largados a se sujar cada vez mais para a sua própria destruição, na sua imoralidade, na sua carnalidade. Alguns seres humanos, crente ou não, por provações, têm sonhos de cunhos sexuais. Sim, às vezes as pessoas são casadas e sonham com a nudez de outra, ou o querer de outros ir para a cama com o que está sonhando, ou até vão em sonhos. Mas eu quero vos dizer que quando isso acontece, é para ser provada a sua fé, ser provada a sua fidelidade, para que você não se lance aos desejos concupiscíveis carnais que possam surgir em sonhos, e você prove para tudo e para todos, inclusive para você mesmo, que você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que ainda que teve um sonho que nada condiz com a tua santidade, não te abalou, não te levou a pecar na realidade. O adversário pede a Deus, quando olha para um santo, deixa vir uma projeção de um sonho assim ou assado para ver se não peca. E Deus permite. Os que pecarem, o adversário vai ter razão quando diz: e os que não pecarem, recebe um sorriso de Deus. Todos precisam estar atentos a essa instrução. Deus é real, palpável, tangível e tem controle sobre tudo na tua vida, na vida dos homens, inclusive sobre os sonhos. Quando ele achar que quer dar, ele dá.
Quando ele achar que quer permitir, ele permite. Mas quando ele achar que nunca vai se suceder, nunca vai se suceder. Ele tem o controle de tudo, de todos. Ele mostra que ele é Deus. Ricardo Luiz. Povo Maranata. A quarta instrução que eu quero trazer para vocês é acerca da minha pessoa em relação a Deus. Deus me deixou bem claro que eu posso falar para vocês com toda a propriedade de como eu enxergo o Evangelho nos dias de hoje, de como eu prezo pelo relacionamento perfeito do homem para com Deus no Evangelho de hoje. Eu quero deixar bem claro para vocês, eu estou aqui no meio da rua. As pessoas estão comendo, estão bebendo, estão casando-se, dando-se em casamento, estão em rebeldia, xingam palavrão, bota música do mundo, música de palavrão. Enfim, fazem algazarra, empinam motos, fazem todo tipo de bagunça, de baderna, de rebeldia que vocês possam imaginar. Estão se divertindo, vivendo sua vida intensamente, loucamente, desrespeitosamente. Agridem uns aos outros, violentam uns aos outros, machucam uns aos outros, vituperam uns aos outros, dilaceram uns aos outros, se prostituem uns com os outros, se drogam uns com os outros, se matam uns aos outros, se viciam uns aos outros, andam em bandos, em facções, em dissensões, em dissoluções. Mas o meu pensamento hoje em relação ao Evangelho é que Deus tem procurado com seus olhos pessoas que queiram compreender que existe um Deus e que é amor, mas é fogo consumidor. Que é amor de tamanha grandeza que não poupou seu filho unigênito e o propôs à morte de cruz para esmagá-lo, para moê-lo, oprimi-lo, ofendê-lo, castigá-lo em pró da salvação daqueles que querem se salvar. Pagou um alto preço pelo pecado daqueles a qual Deus quer salvar. Mas é fogo consumidor e vai trazer juízo. Fogo eterno, inferno eterno, lago de fogo eterno. Esmagamento eterno. Castigo eterno. Porque não aceitou Jesus Cristo ter sido moído em seu lugar. Ter pagado tudo o que pagou no lugar do pecador. Não aceitou.
Porque aquele que aceita essa obra salvífica, essa obra de redenção, começa a compreender que foste chamado para tu dar continuidade a essa obra de redenção. Foste chamado para você dar continuidade à aflição. Ou seja, foste chamado para continuar a ser moído, esmagado, prensado, castigado, para também pagar pelo pecado daqueles que queiram aceitar essa condição de nós sermos um com Cristo, corpo de Cristo, ungido de Deus, chamado para sofrer para a salvação de quem queira se salvar por meio do nosso sofrimento. Então eu hoje compreendo perfeitamente porque o Pai nos ensina pela palavra. Vem aprender a sofrer por amor às almas perdidas, por amor de mim. Vem aprender a sofrer as aflições de um Cristo. O que é Cristo? Ungido. Vem aprender a sofrer as aflições que Cristo tem que sofrer nessa terra, que o ungido tem que sofrer nessa terra, que o Messias tem que sofrer nessa terra. Jesus, como cabeça, sofreu primeiro. Nós, como filhos de Deus por adoção, atendendo ao chamado, estamos agora sofrendo. Por fim, aquele que começou a boa obra é poderoso para concluir em mim. Quem começou? Jesus. Quem conclui? Eu e você. Então hoje eu entendo que eu tenho que ter a mente de Cristo, ser imitador dele, orar pelas madrugadas como ele orou, jejuar como ele jejuou, pregar como ele pregou, andar como ele andou, ganhar almas como ele ganhou, resgatar alguns como ele resgatou, libertar alguns como ele libertou. Quem ele ganhou? Os discípulos. Quem ele resgatou? Nicodemos, José de Arimateia. Quem ele libertou? Vários endemoniados. Quem ele discipulou? Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Judas. Então, eu entendo que Jesus e os que ele ganhou, resgatou, libertou, não tinha mais parte com o mundo. Eu entendo que eu também não tenho que ter. Eles não valorizaram mais o mundo. Eu entendo que eu também não tenho que valorizar. Eu entendo que eles priorizaram andar com Deus, andar com Jesus, mais do que andar com suas mulheres, seus filhos, suas filhas, seus maridos. O mesmo faço. Eu amo minha mulher, amo minhas filhas, amo minha mãe, amo meu pai, amo meus irmãos, amo minhas irmãs, amo os maranatas. Mas hoje eu amo mais a Jesus Cristo, mais ao Pai Celeste, mais ao Espírito Santo, do que minhas filhas, meus pais, meus irmãos. Eu entendo que hoje eu fui chamado para fazer a vontade de Deus.
não dando valor ou importância à minha vontade. Já não vivo mais para mim, Ricardo Luiz, vivo para Deus. Já não faço mais a minha vontade, faço a de Deus. E fazer a vontade de Deus é estar 24 horas ligado com Ele, preocupado em como ganhar alma, retar almas, libertar almas, andar em santidade, em consagração, em purificação, em crescimento da graça e crescimento do conhecimento mesmo. Então, eu tô aqui na rua, de vez em quando tenho que parar para falar com alguém. Então, eu quero te dizer que estou te instruindo a ser semelhante a Jesus, semelhante a mim, porque eu sou imitador de Jesus. E quer que eu te diga uma coisa? E ainda é pouco, muito pouco. Eu queria ser mais e mais, e você deve desejar ser mais e mais. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é algo que você deve desprezar. Não despreze esse conselho, não despreze essa instrução. Queira, deseje ser mais e mais imitador de Cristo. Não julgue, já está bom do jeito que você está. Queira mais e mais, porque eu estou longe, você está longe de ser imitador de Cristo. Paulo esteve longe de ser imitador de Cristo, mas ele pôde dizer, eu sou imitador de Cristo, seja meu imitador. Ora, mas que controvérsia é essa? Se ele disse, miserável homem que eu sou, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Que contradição é essa? A contradição é única e exclusiva. Ele amava imitar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força, ainda que tropeçasse, miseravelmente tropeçasse e caísse, ainda que tudo que projetasse para ser igual a Cristo, não conseguia colocar em prática como queria. Mas ele fez de tudo, para ganhar muita alma, instruir muita alma, profetizar muita coisa, trabalhar muita coisa, registrar muita coisa, elucidar muita coisa, esclarecer muita coisa, exortar muita coisa, inclusive aos discípulos, mesmo sendo um miserável homem pecador. Será que você conseguiu compreender a dinâmica? A instrução? Será que você consegue registrar no coração? Espero que sim. Ricardo Luiz. Povo Maranata, graça e paz. A sexta instrução que eu recebi de Deus é a seguinte. Quando Ele, pelo seu Espírito, instruiu Isaías a dizer que no tempo de Jesus ninguém haveria de crer na sua pregação, isso se cumpriu fielmente. Porque depois que Jesus arrastou a multidão com suas mensagens poderosas, com seus milagres suntuosos, multiplicação de pães e peixes, dando de comer a quem tinha fome e saciando o desejo do povo de ter uma vida farta na alimentação. Depois que Deus
através de Jesus, trouxe cura para os enfermos, vista para os cegos, audição para os surdos, fala para os mudos, pernas para os paralíticos, limpeza para os leprosos e cura para as enfermidades deles, saciando o desejo do homem de ser limpo, ser curado do seu corpo físico, da sua enfermidade física. E alguns mais do que curado da enfermidade da alma. Depois que Deus trouxe liberdade para os cativos, expulsando demônios dos endemoniados e abrindo os grilhões das prisões espirituais que muitos se encontravam. Depois de que Jesus trouxe solicitude para matrimônio, como foi o caso da mulher adúltera, como foi o caso da mulher samaritana, como foi o caso de muitos homens e muitas mulheres, como as mulheres do cônsul, mulheres que estavam aflitas nos seus matrimônios e que encontraram em Jesus a solicitude para se manter salva e liberta do problema conjugal. Depois que Jesus trouxe shalom, paz para o povo com as suas mensagens, um povo que vivia querendo, na verdade, a ausência de conflito com os judeus, sacerdotais, com os romanos imperiais, pois que Jesus trouxe a verdadeira paz, não a ausência de conflito, mas a sensação de bem-estar em função do reino de Deus. Depois que Deus trouxe tudo isso para um bando de povo interesseiro e alguns poucos sábios que olharam mais pela solicitude espiritual do que a física, então ele trouxe uma dura palavra. Na primeira palavra, ele arrastou multidões. Na segunda palavra, ninguém mais creu na sua pregação. Quem creu na sua pregação, depois da dura palavra, depois da dura realidade, ser crucificado com Cristo, ser Cristo na terra. Ninguém creu na sua pregação. Então, ele traz uma terceira e dura realidade para os nossos tempos. Ele, em Lucas, capítulo 18, verso 8, registra, digo-vos, que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Olha, se já no tempo de Jesus ninguém creu nele, e numa multidão de 14 milhões de judeus, ele só conseguiu ajuntar um punhadinho de 500 pessoas para testificar, testemunhar a sua ascensão aos céus, a sua ascensão às nuvens. O que dirá 2000 anos depois, diante da geração mais cética de todo o mundo, diante da pior geração de todos os tempos, diante da geração amante de si mesma, que só olha para o seu próprio umbigo, pouco se importa com o problema alheio, com a fome alheia, com a sede alheia, com a nudez alheia, com a enfermidade alheia, com as injustiças alheias. Pouco se importa com o seu próximo.
só olham para si mesmo, para os seus corpos fitness, só olha em como satisfazer seu desejo concupiscivo carnal, tornando seus corpos malhados, bonitos, cabelos pintados, lábios avermelhados, cílios aguçados, maquiagens esvoaçantes, roupas colantes, formas sensuais, malhada numa academia ou traçada numa empresa de beleza. Uma sociedade que ama massagear seu ego com likes e curtidas. Uma sociedade que ama a zona de conforto, a zona de deleite, que ama a ideia de apresentar para o público, para a sociedade, a casa mais bonita, o carro mais bonito, a moto mais bonita, as roupas mais bonitas, os relógios mais bonitos, os celulares mais bonitos, as joias mais bonitas, o corpo mais bonito, o cabelo mais bonito, o físico mais bonito. Uma sociedade que sonha em ser próspera, rica, com a melhor formação profissional, podendo expor sua melhor faculdade, sua melhor escola, seu melhor negócio, podendo expor que tem um sítio, uma fazenda, um pomar, um rancho, uma chácara, uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa em outro país, vários cartões de crédito, contas em vários bancos. Uma sociedade que vive querendo aparecer. Jesus disse: digo-vos que depressa tenho que fazer justiça, pois quando eu voltar, quase não acharei fé na terra. Não sei nem se eu acharei fé na terra quando eu voltar, de tão poucos que é. Se na época de Jesus, diante de 14 milhões de judeus, 14 milhões de judeus, se você olhar a proporção de judeus que existe hoje, você pode traçar tranquilamente que na época de Jesus havia 1 bilhão de pessoas na Terra. 500 testemunhas testemunharam o arrebatamento de Jesus. De uma sociedade de 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra. E Jesus já sabia que quando voltasse, era tão poucos, que ele disse: será que eu vou achar fé na terra? Olha, maranatas, essa triste pergunta, feita pelo Senhor Jesus,
parece sugerir que a verdadeira fé cristã, a fé genuína, chegaria ao ponto de quase desaparecer da Terra, mesmo antes do seu regresso. Olhando para o mundo hoje, com a crescente cristofobia, com a crescente teofobia, principalmente na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, na América Norte e Central e agora, por fim, na América do Sul. Não é difícil de entender que quase não há fé na Terra. Uma vez que todo ser humano, incluindo o crente ateu, possui fé em algo. É claro que o Senhor Jesus usou a palavra fé em referência específica à confiança genuína no verdadeiro Deus e na sua palavra, com temor e tremor. Evidentemente, essa fé seria uma raridade nos últimos dias. Pior do que a falta de fé que houve nos tempos de Jesus, profetizado por Isaías. Existem muitos avisos em relação a isso nas Escrituras. Você sabia? Nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Lembram-se disso? Nos últimos dias, diz o apóstolo Pedro, os homens dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês se lembram disso? 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Nos últimos tempos, diz Judas, os homens seriam escarnecedores. Estes são os que causam visões sensuais, que não têm o Espírito. Vocês se lembram disso? Em Judas, capítulo 1, verso 18. No entanto, os apóstolos não disseram que todos os homens seriam amantes dos prazeres, mais do que amantes de Deus. No que tange à segunda vinda do Senhor Jesus, está bem claro que a maioria seria escarnecedores, sensualistas, zombadores. E de fato, os avisos de Paulo, de Pedro, de Judas e de tantos outros mais são dados especificamente como de motivar os cristãos dos últimos dias a anunciar a palavra de Deus, anunciar a sua vinda, porque estamos nos últimos dias, anunciar a volta de Jesus, ainda que quase não há já fé na terra. A fé genuína. A fé que faz temer e tremer. A fé que faz com que eles se tornem atalaias, arautos, dispenseiro, mensageiro. A exortação destes homens foi dada para nos encorajar a crescer na graça e no conhecimento de Deus e se tornar seu profeta, seu sacerdote, seu rei, seu atalaia, seu arauto, amigo de Deus, noiva de Cristo, servo do Salvador e filho do Criador. A palavra desses homens são uma forma de nos edificar a nossa alma sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
o apóstolo João insiste que nós permaneçamos nele, para que quando ele se manifestar nas nuvens, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, conforme está registrado em 1 João capítulo 2, verso 28. Somos tão poucos, somos tão pouquinhos, que só aqui no grupo Maranata, nós somos 135 só. 135. E há uma dificuldade enorme para nós, 135. Conseguir dobrar isso para 256. Há uma dificuldade enorme para cada um de nós venha encontrar pelo menos 500 semelhante a nós, como Jesus conseguiu. Jesus conseguiu encontrar 500 que pudesse ser julgado digno de estar ali junto ao arrebatamento. Olha a tamanha dificuldade para se encontrar fé na terra diante dessa pior geração de todos os tempos. Se não creram com o próprio Jesus pregando, o próprio Criador pregando, de forma física, literal, operando sinais, prodígios e maravilhas, ressurreições, curas, restaurações, libertações, operando o sobrenatural de forma visível, e só conseguiu juntar 500 pessoas de forma digna junto ao arrebatamento dele, o que dirá de nós que mesclamos a pessoa maravilhosa de Jesus no seu corpo de glória com a nossa pessoa num corpo ainda corruptível, cansado, fadigado, desgastado, ainda com um coração enganoso dentro de nós, que faz ter a natureza de Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero faço. Eu quero orar uma quantidade X e só consigo orar a quantidade. Quando não, nem orar consigo. Eu quero jejuar a quantidade de dias X, mas só consigo a quantidade de dias Y. E quando não, nem consigo jejuar no mês. Eu quero a Deus de madrugada numa quantidade de dias X, mas só consigo na quantidade de dias Y. E quando não consigo nem madrugar uma vez por mês. Eu quero orar pela manhã, pela tarde, pela noite, madrugada, mais do que Daniel. Mas só consigo uma quantidade Y, menos que Daniel. E quando não, nem consigo orar. Eu quero louvar a Deus mais do que os levitas oraram. Mas só consigo orar menos do que eles. Só consigo louvar menos do que louvaram. Quando não, nem louvar consigo. Eu quero registrar no meu coração as palavras do louvor e da Bíblia, mais do que qualquer um já registrou, mas poucas vezes consigo registrar. E quando não consigo registrar nada. Eu quero fazer discípulo mais do que qualquer um já fez, mas faço muito pouco discípulo. E quando não faço discípulo algum. Eu quero meditar na palavra mais do que qualquer um já meditou. Porém, medito muito pouco. E quando não, nem meditar medito. Eu quero assistir os vídeos, ouvir os áudios, ler os textos que são postados
mais do que qualquer um. Porém, são muitos poucos áudios que ouço, vídeos que assisto e mensagens que leio. Quando não, tem dias que eu não consigo ler nada, ouvir nada e ver nada. Eu quero dar o meu melhor para Deus, mas às vezes dou tão pouquinho. Quando não, às vezes não dou nada. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu não quero pecar, eu peco. Eu não quero xingar, eu xingo. Eu não quero brigar com a mulher ou brigar com o marido, eu brigo. Eu não quero gritar com as crianças, eu grito. Eu não quero ficar com raiva de A, B ou C, mas fico. Eu não quero me distanciar do irmãozinho, da irmãzinha, por causa de uma divergência de pensamento, de atitude, de gesto, de palavra, de ação, mas eu me distancio. Eu não quero me prostrar, mas me prostro. Eu não quero estar triste, mas fico triste. Eu não quero estar amargurado, mas fico amargurado. Eu não quero estar odiando, mas odeio. Miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, seremos semelhantes a Paulo. Mas ser semelhante a Paulo, na qualidade de Paulo, é ser imitador de Cristo. E temos moral para dizer, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Não se esquecendo que nós fazemos parte da pior geração de todos os tempos. Essa é a pior geração de todos os tempos. Nós fomos achados por Deus dentro da pior geração de todos os tempos. Ser salvo nessa geração é um verdadeiro milagre. Ser salvo nessa geração é ser guerreiro. É ser soldado mesmo. É ser valente mesmo, é ser Gideão mesmo. É ser Moisés mesmo. É ser Elias mesmo, é ser Eliseu mesmo. É ser Jeremias mesmo, é ser João Batista mesmo. É ser apóstolos mesmo, dos tempos modernos. Porque é tarefa para poucos. É triunfo para poucos. Lembre-se, quase não há pé na terra. Mas você faz parte dos pouquíssimos que tem pé na terra. Merece ser galardoado. Está junto ao arrebatamento de Jesus. Quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não costas. Cuide para que não recua. Quem está limpo, limpa-se cada vez mais. Purifique-se cada vez mais. Santifique-se cada vez mais. Consagre-se cada vez mais. Busque cada vez mais. Ore cada vez mais. Louve cada vez mais. Adore cada vez mais. Trabalhe em favor do reino de Deus cada vez mais. Porque literalmente, Ele está voltando e depressa nos fará justiça, pois quase não há fé na terra. E nós somos os pouquíssimos remanescentes desse grupo seleto de pessoas que estará junto ao arrebatamento da igreja. Quem vos fala, Ricardo Luiz. A sétima instrução que eu quero trazer para vocês, recebido da parte do Senhor, é o seguinte. Estamos chegando prestes a de realizar um sonho de Deus, que é unir no céu de glória um coral enorme
tanto de anjos quanto de salvos, para entoar um louvor composto pelo Espírito Santo a Deus Pai, ao Deus Filho e ao próprio Deus Espírito Santo, que vai ecoar por toda a eternidade. Fomos criados para louvar a Deus. O propósito da criação era trazer adoração ao Criador por toda a eternidade. E ele sonhou, projetou um dia ver um grande coral, um gigantesco coral de anjos e de salvos, de santos, de filhos, o louvando neste grande coral. E ele deixou uma explicação bíblica sobre o que agora vos falo. Isso se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Os resultados da presença da arca no meio da igreja devem ser observados como o motivo maior para que o louvamos de forma racional, trazendo a Deus um culto racional, um louvor racional, uma adoração racional. Se Deus é presente em meio à igreja, em meio às nossas vidas, em meio ao nosso grupo, então, algumas pessoas que estão junto a nós não estão vivendo simplesmente um ajuntamento social, um ajuntamento religioso, mas vive em meio aos sacerdotes do Senhor, em meio a um povo que fala com o Senhor e que ouve a voz de sua boca. Estão vivendo em meio a um povo que é realmente um verdadeiro adorador, exerce o ofício de profeta, de sacerdote, de rei, de filho de Deus, de amigo de Deus, de noiva de Cristo. Isso já seria o suficiente para afirmar que há uma obra diferente e maravilhosa sendo realizada por nós, que comprova a presença da arca no meio de um povo que permanece fiel diante da pior geração de todos os tempos, geração malévola, amante de si mesmo, carnuda. E muitos se envolvendo com Jesus Cristo somente pensando nas coisas terrenas e sendo maldito, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 19. Por meio de nós, maranatas, que ama a vinda do Senhor Jesus e tem uma coroa confeccionada para a nossa cabeça em função disso. Por meio de nós, maranatas, que vivemos pregando a necessidade de viver uma vida regrada de jejum e oração, para expulsar a casta de demônios, para obter unção, virtude, graça, poder, solicitude, azeite para a lamparina, óleo fixador para o bom perfume de Cristo. Para nós maranatas que vivem pregando a necessidade de viver orando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mais do que Daniel. Para nós maranatas que vivem pregando a necessidade de viver louvando a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, registrando no coração as palavras mais do que os levitas do templo. Para nós maranatas que vivem ganhando almas, resgatando almas, libertando almas, discipulando almas. Para nós maranatas
que vive em santidade, em consagração, em santificação, em purificação, em anunciação do Evangelho, o Senhor tem operado sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor tem operado sinais maravilhosos. Óleo fervente caiu no meu pé, eu, Luiz, e provei isso em vídeo. E nada me aconteceu. Minha filha Raíssa ficou doente, nós oramos, imediatamente ela foi curada. Depois minha filha Rayane ontem ficou doente, nós oramos, ela ficou curada. Irmã Judite Freitas ficou doente, nós oramos, ficou curada. Vários irmãos ficaram doentes, nós oramos, ficaram curados. Vários irmãos tiveram problemas na justiça, nós oramos e a causa foi ganha. E nós também aprendemos de Deus que quando não vem solicitude na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e conflitante, é porque faz parte das nossas aflições, faz parte do nosso esmagamento, faz parte da nossa moenda, faz parte do nosso castigo, que vai gerar paz para aqueles a quem a gente há de salvar nesses últimos dias, que vai gerar condição deles serem salvos conosco, que vai gerar condição de sermos literalmente corpo de Cristo, malhado, trilhado, castigado, esmagado, moído, prensado, com uma finalidade: salvação dos perdidos. O Senhor tem operado sinais maravilhosos, como libertações, cura, restauração. Como diz a palavra, a prata nos dias de Salomão não se podia cortar, nem se podia contar, pois era muitíssima. Isto é, as operações do Espírito Santo são tantas que se tornaram quase impossíveis de registrá-las todas. Talvez o maior sinal da operação de Deus é a prova de que a arca está presente em meio a nós. Seja a operação da salvação do homem pelo poder do sangue de Jesus, e a garantia de que do cumprimento da promessa maravilhosa de morar um dia na eternidade, nós tomamos conhecimento que a arca do concerto está com nós. Essa arca é Jesus. A arca do concerto. Já com sangue derramado pelos nossos pecados. Nós agora, como sacerdote, derramemos nosso próprio sangue espiritual nessa arca, em sacrifício vivo para a salvação dos perdidos. Se estamos sendo sacrificados vivo, estamos sendo sacrificados nessa arca de Deus, nessa arca da aliança, para a salvação dos perdidos. Sacerdote é o porta-voz dos perdidos para com Deus, porta-voz dos homens para com Deus. Sacrifício vivo. Agora, em função da salvação dos homens que crê em Jesus Cristo, ou que vem a crer em Jesus Cristo enquanto está no ano aceitável do Senhor. Essa é a obra que Deus tem realizado no meio de um povo separado por Ele, para Ele. A obra do Espírito Santo, dinâmica e verdadeira, genuína e simples, poderosa,
é para marchar rumo à eternidade. E ninguém pode combater contra ela, nem as portas do inferno prevalecerão. Quando mantemos isso em mente, estamos literalmente entoando louvor a Deus. Literalmente estamos louvando a Deus quando mantemos esse entendimento em nossas vidas. A única voz que se ouve na Igreja Fiel é o louvor pelos nossos serviços prestados a Deus. Louvamos a Deus não só quando cantamos, louvamos a Deus quando servimos. Louvamos a Deus quando entendemos o real sacrifício que deve ser exercido por aquele que foi chamado por Deus para ser sacerdócio real na terra, sacrifício vivo na terra, um contínuo carregador das aflições de Cristo na terra. Isso louva a Deus. Louva de natureza tal que ele vai transformar seu corpo corruptível em corpo de glória, para louvá-lo face a face na beleza da sua santidade, num grande coral sonhado por ele na eternidade passada até a eternidade presente. Continue louvando a Deus com as suas obras. Continue louvando a Deus com seu jejum. Continue louvando a Deus com a sua madrugada com Ele. Continue louvando a Deus com a sua oração matinal. Continue louvando a Deus com a sua oração tardinal. Continue louvando a Deus com a sua oração noturna. Continue louvando a Deus com a sua consagração. Continue louvando a Deus com a sua santificação. Continue louvando a Deus com a sua purificação. Continue louvando a Deus com o seu ódio ao pecado. Continue louvando a Deus com o seu ódio ao mundo. Continue louvando a Deus com a sua meditação na palavra. Continue louvando a Deus com o seu ganho de alma. Continue louvando a Deus com o seu resgate de alma. Continue louvando a Deus com a sua libertação de alma. Continue louvando a Deus com seu zelo pelas almas. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com o pobre. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com o necessitado. Continue louvando a Deus com o cuidado que você tem com o faminto. Continue louvando a Deus com o cuidado que você tem com o sedento. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os nus. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os doentes. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os idosos. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com as viúvas. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os órfãos. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os pedintes. Continue louvando a Deus com os cuidados que você tem com os domésticos na fé. Continue louvando a Deus ajudando a obra de Deus. Continue louvando a Deus, ajudando o povo de Deus. Continue louvando a Deus, ajudando as ovelhas de Deus. Continue louvando a Deus, ajudando os cordeiros de Deus. Continue louvando a Deus, sendo pedra preciosa para Deus. Continue louvando a Deus, sendo profeta para Deus. Continue louvando a Deus, sendo sacerdote para Deus. Continue louvando a Deus, sendo atalaia do Senhor. Continue louvando a Deus, sendo arauto do rei. Continue louvando a Deus, sendo amigo de Deus. Continue louvando a Deus, sendo servo de Deus. Continue louvando a Deus, sendo noiva de Cristo. Continue louvando a Deus, sendo filho de Deus. E em breve, muito em breve, tu terás seu corpo glorificado, como está sendo de dia após dia, sendo glorificado de glória em glória, dia após dia, até chegar o dia do grande coral, que se dará por meio do arrebatamento da igreja. E então você louvará a Deus face a face. Quem vos fala? Ricardo Luiz.